A paz, meus irmãos, quero trazer outra reflexão aí abençoada. Já quero pedir que você deixe seu like, que você me ajude a divulgar esse canal. O objetivo é esclarecer, é tirar dúvidas, é abençoar e levar luz à mente das pessoas em relação às verdades da palavra de Deus, né? Para a gente conduzir as pessoas a uma direção bíblica que agrada ao Senhor. Então, me ajude, apoie esse trabalho, né? Dê aí a sua notificação para a glória de Deus. Bem, eu quero trazer um assunto que eu considero muito importante em nossos dias, porque a igreja ela tem 4 missões. Ela tem a missão evangelizadora, ela tem a missão da ação social, lutar contra o mal e promover a adoração. E a parte de promover a adoração é o culto. Então, o ápice da igreja é quando ela se reúne em culto para promover a adoração ao nosso Deus. E desde o Antigo Testamento, o culto, ele visa atrair a manifestação da presença de Deus, né? Uma maneira de nós nos relacionarmos com esse Deus e oferecer a Ele a nossa vida e Ele falar conosco. Para isso, nós precisamos entender que o centro do culto é Deus. E Deus, desde o Antigo Testamento, estabeleceu as bases para o culto, os elementos de culto. Ficaria um vídeo muito grande se eu viesse pontuando do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Vou focar apenas no Novo Testamento, em 2 passagens fundamentais, né? Que é Romanos capítulo 1, versículo 1, e 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 em diante. Nesses 2 textos, o apóstolo Paulo, ele dá a base para o culto. Ele trabalha a questão do culto cristão, né? No livro de Atos, você tem outra menção do culto, como era praticado o culto. Bem, e o que é que Paulo diz nesses textos? Que o culto começa a partir da nossa vida. Romanos capítulo 12, versículo 1. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, que é o vosso culto racional. Então, o culto começa a partir da nossa vida. A nossa vida é o principal elemento de culto, a entrega a Deus. Por isso, a nossa vida tem que ser santa, tem que ser viva e tem que ser agradável, para que Deus receba. Depois de apresentar a nossa vida, o que fazer no culto? Então entra 1 Coríntios capítulo 14, a partir do 26. Salmos, palavra, testemunho, manifestações espirituais, né? Contribuições, é a base do culto. Se eu for numerar isso, então no culto que agrada a Deus, segundo as Escrituras, ele tem que ter leitura da palavra, oração, cânticos espirituais, pregação da palavra, testemunho, contribuições, dízimos e ofertas, né? Oração final, bênção apostólica. E para preencher esse tempo
e esses elementos de culto, a manifestação espiritual. Por conta disso, no culto não pode ter anúncio. No culto você não pode vender as coisas, divulgar livro, CD. Culto não é lugar de venda. Culto não pode ter homenagear os homens, as mulheres, as crianças, vovô, vovó, pastor, líderes. Não, culto não é para isso. Culto não é lugar de homenagem a pessoas. Se tem alguém que tem que ser homenageado no culto, é Deus, porque o centro do culto é Deus. No culto não pode ter coreografia e teatro, porque se é teatro, não é culto, né? Teatro, peça teatral não é elemento de culto. Coreografia não é elemento de culto. Elemento de culto é palavra, é cânticos espirituais, é orações, é testemunho, é contribuição, é manifestações espirituais, solenidades, ministração da ceia do Senhor, casamento, ordenação de obreiros, apresentação de crianças, faz parte do culto. Agora, teatro, coreografia, anúncio, venda, divulgação, não é elemento de culto. Se você faz isso, está pecando, meu irmão. Está profanando o culto a Deus. Deus disse como que o culto tem que ser. Quem define o culto não sou eu. Os pastores, as igrejas, os teólogos. O centro do culto é Deus. E Ele diz como Ele quer ser cultuado. Então faça isso em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe.